Cinco curiosidades sobre a França. E aí, curioso? Aqui do canal Pega Curioso. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou compartilhar algumas curiosidades sobre a França. Você sabia que a França é o maior país da União Europeia e também é muito famosa pela sua culinária? E conhecida por ter sido berço de diversos inventores? E será que você sabia que o croissant, tão associado aos franceses, não foi inventado por lá? Pois é, para saber mais sobre essas e mais algumas outras curiosidades, vem com a gente nesse vídeo. Não esquece de dar o like e, se você é curioso, se inscrever aqui no canal. Ativa o sininho para ficar sabendo de todas as novidades do Pega Curioso. E aí, vambora? Conheça agora 5 curiosidades sobre a França. 1. A origem do croissant. É bem verdade que a culinária gastronômica é um ícone francês. Sempre que falam na França, é muito difícil não associar ela com aqueles doces de confeiteiros maravilhosos. Aqueles cafés super charmosos nas calçadas de Paris, a baguete e o famosíssimo croissant. Aquele pãozinho super leve, de massa folhada, cheio de manteiga que pode ser puro, pode ser recheado, pode ser doce ou salgado. A França é sem dúvida o lar espiritual do croissant. Mas essa maravilhosa invenção da panificação não teve sua origem em terras francesas. Na verdade, uma versão anterior ao croissant nasceu nas cafeterias de Viena, no século XIII. Portanto, o croissant teve a sua origem na Áustria. Ele era feito com uma massa um pouco mais pesada do que aquela massa folhada famosa do croissant. Era chamado de Kipfer. Espero ter pronunciado correto. E tinha um formato diferente. Segundo o folclore histórico culinário, o Kipfer começou sua evolução rumo ao croissant durante as invasões dos turcos otomanos à Áustria em 1683. Reza a lenda que durante o cerco otomano a Viena, os padeiros que trabalhavam pela madrugada fora escutaram os turcos cavando túneis por baixo da cidade. Eles alertaram as autoridades e foram responsáveis por salvar a cidade da invasão. Para comemorar, os padeiros criaram um pão nesse formato para associá-lo ao símbolo da lua crescente presente na bandeira turca. E foi batizado como Kipfer, que é crescente em alemão. A primeira evidência registrada de um croissant na França aconteceu no começo do século XIX. Por volta de 1839, um padeiro austríaco chamado August Zank abriu em Paris uma padaria chamada Boulangerie Viennoise, em homenagem à sua terra natal, e servia várias guloseimas austríacas famosas, entre elas o Kipfer. Mas a versão dele já levava essa massa mais folhada, diferente do Kipfer original, e ganhou o nome de croissant pelo formato de lua crescente. 2. A influência da França. Você sabia que a França é o país mais visitado do mundo? São aproximadamente 89 milhões de turistas desembarcando por lá cada ano. Os motivos são diversos. Seja por ser considerado um dos polos mundiais da gastronomia, os franceses produzem mais de 1000 tipos diferentes de queijo. Imagina isso! Os vinhos também são uma atração à parte. A França é o maior produtor de vinhos do mundo, sempre seguido de perto pela Itália. Além da culinária, a França também tem uma riqueza histórica incomparável. São mais de 1.200 museus e galerias da arte espalhados pelo país. Só na capital, Paris, são mais de 130. Mas a influência da França vai muito além do que ela tem para oferecer dentro das suas fronteiras. Ainda há um resquício da época em que era um império, pois existem 26 países no mundo que já foram colônias e hoje celebram a independência da França. O francês é a língua oficial em 29 países do mundo. Mas você sabia que o francês já foi a língua oficial da Inglaterra? Incrível, né? Foi logo depois da invasão normanda no século IX, liderada pelo Guilherme II da Normândia. O controle da dinastia normanda em terras inglesas durou quase 300 anos. Os ingleses eventualmente retomariam o controle de suas terras no século XIV. Mas a influência francesa na língua inglesa resiste até hoje com várias palavras derivadas do francês. E aí, você sabia dessa curiosidade? Interessante, né? Conta pra gente aqui nos comentários o que você achou disso. 3. Esportes. Ultimamente a França tem se destacado muito no futebol. A Federação Francesa conseguiu montar um timaço cheio de jogadores jovens e aproveitando a influência de jogadores cujas famílias têm origens nas antigas colônias francesas na África. A França chegou na final nas 2 últimas Copas, conquistando o caneco em 2018.
Só foram parados em 2022 porque nossos hermanos e Messi jogaram demais na final, que provavelmente vai entrar para a história como o melhor jogo de futebol já jogado até hoje. Mas eu queria trazer aqui curiosidades sobre um outro esporte muito popular na França: o ciclismo, com a sua centenária Tour de France. A Tour de France é a corrida de bicicleta mais famosa do mundo. Sua primeira edição aconteceu em 1903. Mas você sabia que o Tour de France começou com uma ação de marketing para vender mais jornal? Pois é, o evento foi organizado e patrocinado pelo jornal Le Auto. E era, na verdade, uma tentativa desesperada. O periódico estava sofrendo um enorme declínio nas vendas e circulação. Os donos do jornal pensaram então que uma corrida de resistência seria uma ótima ideia para cativar o público e prender sua atenção. E eles estavam certos. A corrida foi um sucesso e milhares de pessoas se amontoaram em Paris para assistir o trecho final do percurso. Os competidores correram mais de 2.000 quilômetros divididos em 6 etapas, todos competindo individualmente sem o apoio de equipes, como acontece nos dias de hoje. O primeiro vencedor se chamava Maurice Garin, o limpador de chaminés. Ele cruzou a linha de chegada com mais de 3 horas de distância para o segundo colocado, a maior margem até hoje. E ele levou para casa o prêmio de 3.000 francos, o equivalente a mais de 60 mil reais em valores atualizados. A Tour de France, nos dias de hoje, percorre quase 3.400 quilômetros, divididos em 21 etapas. São 23 equipes profissionais, cada um com 8 ciclistas. O time vencedor leva para casa um cheque de 500 mil euros, quase 3 milhões de reais. O evento é assistido por mais de 10 milhões ao vivo e mais de 2 bilhões de pessoas ao redor do mundo. Espetacular, hein? 4. Cultura francesa. Não é só pelo queijo e vinho que a França é conhecida no resto do mundo. Claro que esse combo, que funciona tão bem junto, é um dos maiores embaixadores franceses pelo mundo afora. Mas a cultura francesa vai muito além da gastronomia e da culinária. Você sabia que a primeira universidade do mundo surgiu na França? Pois é. A Universidade de Paris, também conhecida como La Sorbonne, começou suas atividades como universidade em 1150, mas já era uma instituição de ensino há pelo menos 100 anos antes disso, ligada à Catedral de Notre-Dame. A França também é o país com mais prêmios Nobel no campo da literatura. Desde a primeira edição do Nobel da Literatura, em 1903, vencida pelo francês Sully Proudhon, os franceses levaram o Nobel para casa em outras 16 ocasiões. Estados Unidos e Reino Unido estão empatados no segundo lugar com 12 prêmios para cada. 5. Invenções francesas. A influência francesa ao redor do mundo pode ser verificada em diversos campos, muito além da culinária e da literatura. Na nossa última curiosidade de hoje, eu vou contar para vocês algumas invenções de origem francesa que mudaram o mundo para sempre. Vem comigo. Balão de ar quente. Os irmãos Joseph e Jacques Montgolfier fizeram a primeira viagem de balão de ar quente em 1782 e chegaram a 300 metros de altura. O sistema Braille, o sistema de leitura e escrita em Braille, foi inventado pelo francês Louis Braille. Alimentos enlatados. O exército napoleônico representava um desafio enorme de logística para os próprios franceses. Como manter as tropas alimentadas quando elas estão longe das linhas de suprimentos? O próprio Napoleão ofereceu um prêmio para quem tivesse uma solução para esse problema. Um confeiteiro chamado Nicolas Appert criou um método onde o alimento era estocado numa jarra de vidro selada e depois colocada inteira na água quente para cozinhar. Mais tarde, uma outra inovação foi incorporada ao processo por um outro francês, chamado Pierre Durand, que substituiu o vidro pela lata. Pasteurização. O químico francês Louis Pasteur, inspirado por seus estudos sobre o processo de fermentação natural, inventou um procedimento para aquecer alimentos e bebidas para esterilizá-los, hoje chamado de pasteurização, que elimina os micro-organismos responsáveis pela contaminação de alimentos. Maionese. O Duque de Richelieu, o general favorito de Luís XIV, durante o longo cerco do Forte do Porto de Mahon, na Espanha, sentia falta das excentricidades gastronômicas da corte francesa. Seu cozinheiro pensou em fazer um molho diferente para o seu mestre, mas só tinha ovos e azeite de oliva. Com um pouco de vinagre e uma inspiração criativa, nasceu La Sauce Mayonnaise. O resto é história. Refrigerador. O padre Marcel Audifrem era abade de um monastério francês.
Ele era também um físico e se dedicou a criar uma engenhoca para manter bebidas refrigeradas, especialmente o vinho consumido no monastério. Em 1894, ele conseguiu patentear sua invenção, na época movida à mão. A patente foi adquirida por uma empresa americana e as primeiras unidades de refrigeradores para uso residencial foram comercializadas pela General Electric em 1911. Esses primeiros refrigeradores eram caríssimos. Valia o preço de 2 automóveis naqueles tempos. Hoje em dia, essa tecnologia está presente em quase todos os lares ao redor do mundo. E aí, gostou do nosso vídeo de curiosidades sobre a França? Qual foi a curiosidade mais interessante que você gostou? Comente pra gente aqui nos comentários e não esqueça de deixar seu like e assinar, caso você seja uma pessoa curiosa. Até a próxima, curioso!